Como reflexão para esta noite, o tema O Espiritismo para Iniciantes. Uma abordagem que o Túlio estará fazendo para nós sobre o Espiritismo à luz do Evangelho de Jesus. Então, Túlio Campos, nosso colaborador, é amigo desde sempre aqui da casa, há 5 anos colabora aqui com a casa e atualmente ele coordena um grupo de estudos lá na Fraternidade Espírita Cristã, à segunda-feira. Túlio, boa noite, bem-vindo mais uma vez à casa, que Jesus abençoe cada vez mais a sua fala. Oi, gente, tudo bem, né? A escolha desse tema, que me fez refletir sobre esse assunto, um dia eu assisti uma palestra do Alexandre Moll, no canal Jesus, no Centro Espírita Jesus Nazaré, no YouTube. A palestra dele é O que é o Espiritismo? E no comentário, um senhor fez uma pergunta. Ele falou assim, perguntou o seguinte, o Espiritismo fala pouco de Jesus, por quê? Essa palestra do Alexandre, em especial, ele falou da questão histórica e científica do Espiritismo. É difícil falar todo o assunto, o Espiritismo, em 1 hora. Então ele focou esse assunto. Então eu fiquei pensando, falei, gente, realmente as pessoas que não conhecem, ou que pouco conhecem o Espiritismo, acham que não tem Jesus, que não tem Deus, e que não tem as suas bases no Evangelho. A minha esposa, fazendo faculdade, uma vez elas perguntaram para ela, assim, qual que é a religião do seu marido? Aí ela falou assim, ele é espírita. E elas perguntaram, mas você não tem medo? Então, o sentimento geral é esse. Quando fala que é espírita, as pessoas não querem ficar perto, não querem conversar, não querem amizade. Não são todos, é claro, não são todos. E tudo de ruim que acontece na questão espiritualista são os espíritas. Né? Passou no jornal lá de um feito macabro, uma pessoa foi estrupada. Ah, espírita. Ah, tem um médico que está abusando das suas pacientes. Ah, espírita. Então as pessoas têm este medo. As pessoas, de fato, desconhecem. As iniciantes, claro. E quando a gente fala que é espírita, começam algumas pessoas a debaterem com a gente. Elas nos procuram. A gente fala que é espírita abertamente no trabalho, ou na faculdade, ou na família. Então as pessoas vêm falar, olha, o espiritismo está errado, porque Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Olha, não é a caridade que salva, como o espiritismo fala, é a graça que salva. Olha, a reencarnação está errado. Não existe isso no Evangelho. Então, eu comecei a buscar no Evangelho o que justifica o espiritismo. Nós também, como os católicos, como os evangélicos, também tem a sua base no Evangelho. Foi nisso que eu pensei para poder falar aqui hoje. É um assunto, a primeira coisa que a gente preocupa em falar, escolher um tema, é se o público vai gostar. É um assunto, às vezes, que não agrada a todos. Não agrada a todos, porque a gente fica falando de versículo, porque o Alexandre Moll já falou sobre questão histórica e científica. Eu vou me dedicar agora no Evangelho. No Evangelho. Mesmo aqueles que não gostam de Evangelho, é bom que escute, por quê? Porque ele vai aprender a justificar a sua fé no Evangelho. Certo? Muito bem. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, olha aqui. Um livro da editora Positivo, atual, desse ano. Tá? Isso aqui é da escola da minha filha. De José Alves de Melo Neto. Eu peguei para estudar Religiões, uma leitura em família. Isso é o que estão ensinando nas escolas. Eu falei, o que está falando do Espiritismo? Peguei e fui observar o que fala do Espiritismo. Li tudo. E percebi que em momento
algum traz a palavra Jesus. Isso aqui é o que estão ensinando na maioria das escolas particulares. Em momento algum. Não está associado no grupo do cristianismo. Quem lê acha que a gente segue só os espíritos. Espíritos, espíritos. Não traz a palavra Deus em momento nenhum. Aqui fala de uma criação divina. Criação divina. Então, essa falta de conhecimento é natural por isso, porque até os livros pedagógicos não trazem informação corretamente. Não trazem informação corretamente. Se a gente for analisar só no livro dos Espíritos, eu achei a palavra Jesus 70 vezes. E a palavra Deus 633 vezes. Eu estou falando no livro dos Espíritos, eu não estou falando no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra dedicada ao Evangelho. Eu não estou falando de todas as obras de Kardec, não. Eu não estou falando das 450 obras do Chico, mais de 450. Porque Chico fala de ciência com Jesus, medicina com Jesus, literatura com Jesus, poesia com Jesus, mundo espiritual com Jesus, vida de Jesus e os seus discípulos. Mas aqui esse livro, da editora Positivo, só fala de espírito, espírito, espírito. Tem um slide antes. Beleza. No livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Kardec faz aos Espíritos, o Espírito responde: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Este é o ponto de vista que o livro dos Espíritos tem de Jesus. É o maior homem que já pisou aqui. É o maior modelo a ser seguido. Ok. Outra coisa que eu gostaria de mostrar antes da gente iniciar ali. Esse livro, o Novo Testamento. Tradução de Haroldo Dutra Dias. Um espírita. Até onde eu sei, a única tradução literal do Novo Testamento. Porque as outras traduções são teológicas. São aquelas traduções que favorecem a sua fé. Então nós espíritos estamos tão ligados ao Evangelho, à Boa Nova, ao Cristo, que também temos uma tradução do Novo Testamento. Sinal que aceitamos Jesus como Salvador, como Messias, como o caminho, a verdade e a vida. Para mim, entrar nesse tema é importante, antes de mais nada, falar da pedagogia divina. Ela está em Mateus 13:33. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até estar toda fermentada a massa. O reino de Deus, segundo Mateus, fala que foi separado o ensinamento em 3 medidas. Essa é a pedagogia divina. Por quê? Porque nenhum conhecimento pode ser dado de uma vez só. Por exemplo, a minha filha, quando tinha 3 anos, eu já disse isso aqui uma vez, ela me perguntou: papai, como que eu nasci? A gente não pode falar para ela abertamente, é uma criança, até porque ela não iria compreender. Então a gente usa uma pedagogia para falar. Olha, filha, papai estava deitado com a mamãe, dormiu,
e de noite veio um anjo do Senhor, tirou a sementinha da minha barriguinha e pôs na barriguinha da mamãe. Aí você nasceu. Já pensou? Eu viro minha filha e disse, olha filha, eu deitei com a sua mãe, aí de noite eu penetrei o meu órgão genital no da sua mãe, né? Eu ejaculei e o esperma fecundou o óvulo. Ela com 3 anos, ela não iria entender, de forma alguma. Então a pedagogia, se existe para nós os homens que são imperfeitos, ela também existe para Deus, principalmente para Deus. Então ele dividiu o conhecimento de 3 formas. A primeira medida para que possamos alcançar o reino de Deus, ela se encontra no Antigo Testamento. O homem ainda não tinha ciência, desconhecia a química, a física, pouco conhecia sobre biologia. A educação ainda era muito restrita. Mas eles tinham as suas curiosidades, eles perguntavam, olha, como surgiu o mundo? Quem criou o mundo? Quem foi o primeiro habitante do mundo? Então, os profetas, iluminados pelo Espírito Santo, traziam informação divina, através de histórias. Por quê? As histórias é muito bom para poder educar, para poder ensinar as crianças. E naquela época as mentes também eram infantis, na questão científica. Então vem aí a história de Adão e Eva, a Arca de Noé e muitas outras histórias. Quando Deus percebe que o seu povo já estava com um pouco mais de entendimento filosófico, científico, que já conseguia compreender um pouco mais a verdade, ele pensou, olha, está na hora da segunda medida. O segundo fermento, e enviou o seu próprio filho Jesus. Jesus veio conforme Paulo diz em 1 Coríntios 13, 10 a 12. Mas quando vier o que é perfeito, fazendo referência a Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Aquele conhecimento que foi trago, em parte, fragmentado, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está vendo aqui Paulo concordando com a pedagogia divina? Falando que quando era menino, no entendimento, o conhecimento deveria ser reduzido e restrito. Mas quando me torno homem, acabo com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas. O Antigo Testamento está cheio de enigmas. Está cheio de histórias. E que se a gente for levar literalmente ao pé da letra, entra em contradição. No programa Pinga Fogo, um pastor faz uma pergunta ao Chico, que está no YouTube. Falei, Chico, vocês que acreditam em reencarnação, me explicam o seguinte. Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra criados por Deus. E Caim e Abel, a reencarnação de quem? Se só existia Adão e Eva. E Chico fala assim, olha pastor, se você pegar lá o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16, 17, Chico sabia tudo. Você vai ver que Caim, no capítulo 4, que Caim mata Abel e vai viver numa terra chamada Nod. E lá ele conhece sua esposa. E ele tem muitos filhos. Versículos 16 e 17. Ele fala com o pastor, olha pastor, para a gente estudar o Antigo Testamento, que foi feito há 30 mil anos, nós precisamos nos recorrer aos historiadores, para a gente conseguir entender esses enigmas. Então, o Antigo Testamento está se contradizendo. Porque se Adão e Eva são os primeiros habitantes da terra, de onde surgiu aquela tribo lá de Nod? Bem, esses são os enigmas. E Paulo continua, né? Volta um pouquinho, Henrique. Mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou
conhecido. Está falando que com Jesus vai ter mais conhecimento, inclusive de Deus, como Deus nos conhece. Pode passar. O Consolador prometido. Bem, então nós vimos aqui que existe uma lógica na pedagogia, certo? Que são 3 medidas. A primeira é o Antigo Testamento, a segunda é Jesus. E aonde que entra o Espiritismo nisso? O Consolador prometido. E quem prometeu? O próprio Cristo. Essa é a terceira medida. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está aqui prometendo o Consolador, o Espírito da verdade. Porque os discípulos faziam muitas perguntas para ele. E ele falava assim, eu não posso ensinar tudo, porque ainda não estão preparados. Vocês não vão compreender, mas eu vou enviar um que vai ensinar isso que eu não posso ensinar e vai lembrar tudo que eu disse. Outro exemplo que eu já dei aqui. O discípulo pergunta para o Cristo, por exemplo, né? Ô Senhor, eu estou espirrando, por quê? Ele fala, não, isso aí é gripe. Mas gripe? O que é gripe, Jesus? Ah, não, é um vírus que você pega. Ah, vírus? Eu não sei o que é vírus. Não, para você conhecer o vírus, você precisa de um microscópio. Microscópio? Vocês conseguem compreender o porquê que Jesus não poderia trazer toda a verdade há 2000 anos? Há 2000 anos. Galileu Galilei trouxe muitas verdades. Há 1600 anos depois do Cristo, foi perseguido. Só em 1983 que reconheceram o erro, a igreja reconheceu o erro e aceitou a ideia de Galileu Galilei. Pode passar. Outra questão que as pessoas vêm nos trazer, comunicação com os espíritos, comunicação com os mortos. Eu tenho ouvido muito isso. Meus amigos evangélicos, meus amigos católicos, eles perguntam, oi, Moisés proibiu a comunicação. Por quê? Os espíritas comunicam com os mortos. Muito bem. Está aqui, em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 3. Jesus leva para o monte, Pedro e Tiago e João. E lá acontece ele se transfigura, seu rosto fica como o sol, suas vestes como a luz, e que se tornaram visíveis para eles, Moisés e Elias, conversando com ele. Nessa passagem de Mateus, Jesus comunica e conversa com o morto, com o espírito, de Moisés e Elias. Os discípulos tiveram muito medo. Não tenhas medos. Elevaram os olhos, não viram ninguém. A não ser o próprio Jesus que estava sozinho. Esse versículo demonstra que de fato era espíritos. De fato eram espíritos. Porque Moisés já havia falecido há muito tempo e Elias também. E aqui eles tiveram medo. As pessoas têm medo de espíritas e espírito desde a época do Cristo. Aqui eles ficaram assustados e Jesus, levante o rosto e olhe. Quando eles viram, Jesus estava sozinho, sinal que os espíritos já haviam ido embora. Hierarquia das leis. Aqui a gente tem que refletir o seguinte. Moisés proíbe comunicar com os espíritos. Mas Jesus comunica com os espíritos. Qual é maior? Qual eu devo escutar? Qual eu devo seguir? Então, a gente tem que refletir. Quando a gente vai estudar Evangelho, a gente tem que colocar isso aí. Falar, quem é maior, Jesus ou Moisés? Jesus é o Messias. Jesus é o Filho muito amado de Deus. Ele está acima de Moisés. É o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face,
para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés colocava um véu para que as pessoas não percebessem que a sua lei era transitória, que um dia ela deixaria de existir. Porque senão, as pessoas não iriam cumprir sequer os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar. As pessoas não obedeceriam Moisés, sabendo que era transitória. E ele continua, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Isso aqui, gente, é tradução de João Ferreira de Almeida. Não é a tradução espírita, não. É uma tradução evangélica, afirmando que Cristo aboliu o Antigo Testamento. Isso é o que Paulo fala. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Jesus vem trazer, não aquela lei rigorosa, aquela lei que pune, mas vem trazer alegria em Deus. E vem trazer, acima de tudo, a verdade. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor. Aqui, quero mostrar para você o seguinte. Tem comunicação de Jesus com os Espíritos, tem comunicação antes de Jesus, que nós vamos ver aqui, que é Zacarias, Maria e José. Existe comunicação com os Espíritos quando Cristo morreu, só os discípulos, e há a promessa de comunicação com os Espíritos nos tempos de hoje. Aqui é a comunicação antes de Jesus, quando Zacarias vê um Espírito, um anjo dentro do templo. E ele fica com medo, com temor, porque ele também tinha medo de espíritos. Está em Lucas 1, versículo 11 e 13. A gente vê aqui também, Gabriel foi enviado para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Dirigindo-se a ela, ele disse, alegrai-te, agraciado, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Maria ouviu, não viu, ela ouviu e também ficou com medo. E a gente vê também, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, aceite Maria, né? Ela não te desonrou. Esse filho que está com ela foi concebido pelo Espírito Santo, através de sonho. 3 tipos de comunicação com o Espírito. Zacarias que viu, Maria que ouviu e José que sonhou. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui está em Atos 10, versículo 44. Depois que Jesus é morto na cruz, o Espírito também desce sobre as pessoas, inclusive sobre os gentios, que não conheciam o Deus único, e quando recebia o Espírito, falava sobre o Deus único. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naquele dia, e profetizarão. Então haverá também a comunicação com os espíritos, com os mortos, nos tempos atuais, e nos últimos dias, que são agora. Aqui uma parábola que eu coloquei, para que a gente pudesse refletir sobre essa questão de comunicação com os espíritos. Aqui é o Lázaro, o mendigo que desencarna, e o rico também morre. Lázaro está nos braços de Abraão, feliz, e o rico sofrendo. É uma espécie de purgatório. E ele pede a Abraão, fala, Abraão, deixa eu ir lá. Não, minto. Ele fala assim, Abraão, pede que Lázaro vai até a minha casa e oriente os meus 5 irmãos, para que eles não vivam como eu vivi, para que eles possam modificar, buscar uma vida correta. E Abraão fala assim, isso não é possível. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, Abraão diz, tem Moisés e os profetas, eu não permitirei que isso aconteça. E ele diz, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-á. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Essa passagem aqui, eu trouxe ela porque as pessoas têm maneira de vulgarizar a comunicação com os espíritos. Vulgarizar as casas espíritas. As pessoas buscam o espiritismo porque quer consultar os espíritos. Porque quer bater um papo com o espírito. E Emmanuel fala que as mensagens são de cunho geral, coletivo. Então, nessa parábola, nós espíritos, nós concordamos plenamente com ela. Que se o mundo espiritual permitir que toda hora venha uma pessoa morta comunicar com os que aqui estão, vira bagunça. E Abraão fala, escuta, eles já têm os profetas. Eles têm que ouvir os profetas. Os profetas já falam de tudo isso. Nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento, as obras de Kardec e mais de 450 livros do Chico Xavier, falando disso tudo. Então, Abraão fala, se eles não estão dando ouvido a todas essas obras, não vai dar ouvido a um morto. Então, é isso. É para a gente demonstrar, como o Vicente estava falando aqui antes, que a mediunidade é algo puro. É algo que nós devemos ter cuidado. E não se pode vulgarizar. Quando eu falo que o Antigo Testamento, o Novo Testamento e as obras do Chico são obras do profeta, são obras inspiradas pelo mundo espiritual, está aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todo o Antigo Testamento foi inspirado pelos Espíritos. Todos os evangelhos escritos pelos discípulos, inspirados pelos Espíritos. E Kardec e Chico. Chico, na minha opinião, um dos maiores profetas, que trouxe inúmeras obras. Então a gente tem que ouvir os livros deles e parar de buscar a casa espírita para se consultar. O interessante, gente, é que Moisés não proíbe só a comunicação com os mortos. Ele proíbe adivinhações. São essas coisas assim, que vai vulgarizando. E nós também não concordamos com isso. Não existe adivinhações em casa espírita. As pessoas chegam aqui, eu quero adivinhar o número da Mega Sena, eu quero saber se eu vou arrumar um marido, eu quero saber se vou ser rico. Isso não acontece. Existe uma entrevista da Hebe, entrevistando o Chico, e ela pergunta, Chico, o mundo vai acabar? Ele fala, olha, esse não é o programa de Deus, mas se o homem se dedicar e quiser, ele acaba com o mundo. Aí ele pergunta, Chico, e os fins dos tempos, vai ter a terceira guerra? Ela pergunta de novo. Ele fala assim, olha, tudo depende do homem. Se o homem se dedicar, se empenhar em fazer a terceira guerra, vai acontecer. Quando foi acontecer o primeiro transplante de órgão, era coração. Eram 3 transplantados. Bezerra de Menezes, através do Chico Xavier, não recomendou o transplante. Falou, olha, não vai dar certo. E, de fato, os 3 desencarnaram, não aguentaram o transplante. Perguntaram para o Chico, falaram, Chico, mas e aí? Deve continuar os estudos? Ele falou, sim, deve continuar os estudos, porque um dia a ciência vai conseguir fazer o transplante. E hoje nós percebemos que existem muitos. Ele adivinhou alguma coisa? Ele não adivinhou. No mundo espiritual, a medicina é muito mais avançada. Nos outros mundos, já fazem isso. E ele tem essa informação. Ele não está adivinhando, isso é experiência. Inclusive ele fala, e dedica nos órgãos constituídos de plástico. E eu pesquisei, já existe o transplante de coração que é feito com plástico. E não adivinhou, porque essa é a medicina dos mundos que estão mais avançados. Um deputado recentemente, João Vitor Xavier, se não me engano, ele afirmou, outras barragens irão se romper. Eu não estou falando que pode, não estou falando que vai se romper. Por que eu estou falando isso? Porque eu estudei, porque eu analisei, eu pesquisei, eu conversei com engenheiros. É adivinhação? Não é. Então não existe adivinhação
em casa espírita. Tá? E se existe, antecipar a experiência do mundo espiritual. Outro ponto em que somos questionados muito é a reencarnação. As pessoas não aceitam, falam que não existe reencarnação e que isso não está no Evangelho. Bem, a novidade é que, novidade nada, a reencarnação já existiu no cristianismo. A Igreja Católica, ela aceitava a reencarnação e pregava a reencarnação. Orígenes viveu de 1805 a 254, era considerado o pai da ciência e o pai da igreja. O maior mestre da igreja depois dos apóstolos. Nos seus ensinamentos ele manifestava: todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim de sua perfeição original. A educação das almas continua em um mundo sucessivo. Reencarna em mundo sucessivo. Sucessivamente existe essa continuação. Há inúmeros mundos que se seguem uns aos outros durante eternas eras. Não será isso mais conforme a razão? Que cada alma, por certas razões misteriosas, seja introduzida num corpo conforme seus méritos e ações anteriores? Isso era um mestre da igreja, considerado o pai da igreja. Ele fala que, gente, pela razão, a pessoa é criada sem nenhum pecado. O slide anterior estava falando. Porque, se a gente for raciocinar, uma criança que nasce com problemas de saúde e outra nasce saudável, não há aí uma justiça. Não existe aí uma lógica. Deus está dando para um corpo saudável e para outro não. É isso que esse pai da igreja comentava. E ele fala: é importante que cada um receba um corpo conforme os seus méritos e ações anteriores. E por que isso acabou? Por que a igreja não aceita mais a reencarnação e por que ela tirou toda a palavra reencarnação do Evangelho? Segundo o concílio de Constantinopla, que ocorreu no dia 5 de maio de 553. Até metade do século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Depois do segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, Turquia, por exigência do imperador bizantino, ficou abolido, sendo substituída pela ressurreição. A palavra reencarnação ficou substituída pela palavra ressurreição a partir desse concílio. Por petição de Teodora, esposa do imperador Justiniano, partidária da escravidão e das ideias preconcebidas, temerosa de que retornaria no mundo na pele de escrava negra, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, o Vigílio, para quem os seus desejos de Teodora eram lei. O que acontece? Teodora, a mulher do imperador, era partidária da escravidão. Ela aceitava a escravidão. E as pessoas falavam com ela, Teodora, isso não está certo não, porque na próxima reencarnação você pode vir negra e escrava. Ela incomodou com isso. Ela não gostava dessa ideia. Então ela fez pressão no seu marido, o imperador, e no Papa da época. E isso foi modificado. A fonte está aqui, ó. Uma revista da editora Abril, Aventuras na História, edição de maio de 2011, tá? Página 18, essa informação. Então, a reencarnação já esteve no Evangelho, foi substituída pela palavra ressurreição. Assim o Conselho decidiu eliminar, todo o pensamento de Orígenes,
E todo aquele que falava sobre isso era declarado anátema, era expulso da igreja. Bem, e no Evangelho? O que o Evangelho fala sobre reencarnação? Qual que é a base? E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está em Mateus 17:10. Digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falavam de João Batista. Também, capítulo 17, versículo 12, 13. Aqui os discípulos interrogam Jesus. Jesus, o Antigo Testamento está falando que Elias viria primeiro do que o Senhor. E Jesus fala assim, ele já veio. E fizeram tudo com ele, de ruim. E já mataram ele. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que foi o precursor, primo de Jesus, né? Filho de Zacarias. Vamos ver outras passagens sobre a reencarnação. Jesus e Nicodemos. Nicodemos era líder em Israel. Ele era um mestre. E ele procura Jesus para que Jesus pudesse ensinar ele a interpretar a lei. Conhecer as coisas divinas, as coisas espirituais. E Jesus fala para ele, na verdade te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem, sendo velho, ser gerado de novo? Em resposta, Jesus lhe diz, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? O que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Jesus está falando, se eu estou falando é porque eu sei. Se eu estou testemunhando é porque eu vi, e você não acredita em mim. Se vos falei das coisas terrestres e não crê, como vai crer quando falar das coisas celestiais? Porque Nicodemos procurou Jesus, para que ele pudesse falar das coisas celestiais. E Jesus falou de uma coisa terrestre, reencarnar. E ele não compreendeu. Jesus falou assim, e Jesus então não trouxe maiores explicações para Nicodemos, porque ele não estava compreendendo, ele não conseguia entender. Na passagem, Nicodemos fica espantado com a fala de Jesus. Nicodemos era mestre, ele era um religioso da época, ele ensinava às pessoas a renovação espiritual, ele ensinava as pessoas a buscar a Deus uma renovação espiritual, uma renovação dos conceitos, para que as pessoas pudessem se voltar a Deus. Se Jesus estivesse falando aqui de renascer espiritualmente, Nicodemos iria se assustar, se espantar? Claro que não, ele fazia isso todos os dias. Ele espantou porque Jesus estava falando de fato sobre reencarnação. Bem, no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque é uma questão que, quem não acredita em reencarnação, ela tem que concordar com isso aqui. Porque se só existe uma vida, Deus cria uns bons, outros maus. Uns doentes, outros saudáveis. Isso é uma questão que valoriza até a personalidade de Jesus. Vamos refletir. Se existe apenas uma vida, Deus cria Jesus perfeito, sábio, puro e santo, e cria eu imperfeito, ignorante, cheios de pecado. Que justiça é essa? Que igualdade é essa? Então é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Jesus também foi criado simples e ignorante.
E ele lutou, se sacrificou, ele conquistou a sua sabedoria, a sua evolução, a sua pureza. Isso valoriza muito mais a pessoa de Jesus? Que valor teria se Deus o criasse perfeito, santo? Ah não, aí não, por que não criou eu? Então, a ideia de reencarnação traz muito mais louvor para a figura de Jesus. Ele veio reencarnando sucessivamente, evoluindo e eliminando os seus erros. Romanos 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que eu estou dizendo não está só no livro dos Espíritos, está no Evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, percebo que Deus não é parcial. Muito bem. Aqui está mostrando que Deus age de forma imparcial. Se a pessoa não quer concordar com a reencarnação, a gente tem que perguntar para ela. Se Deus não tem distinção de pessoa, por que permitiu que algumas pessoas nascessem com tanta dor? É essa a questão que nós temos que fazer. E Emmanuel fala que Deus não quer que a gente sofra. Por isso que Ele não criou a gente assim. Porque os nossos sofrimentos fomos nós que criamos nas reencarnações sucessivas. E Emmanuel fala que se Deus gostasse de dor, Ele não permitia que a ciência desenvolvesse a anestesia. Deus não gosta da dor. E Deus não criou as pessoas assim. Muito bem. Uma vez uma amiga minha veio dizer para mim o seguinte, que o lema do Espiritismo estava errado. Que a gente fala que fora da caridade não há salvação. Ela veio me dizer que só há salvação através da graça. E eu vim trazer aqui, demonstrar que o que Kardec fala, existe também uma base. Existe um fundamento no Evangelho. E eu fiz uma pesquisa rápida, sobre a salvação através da caridade. Eu encontrei uma carta de Paulo, vou falar sobre ela. Eu encontrei 3 parábolas e encontrei 60 versículos afirmando que o que salva é a obra, é a caridade. 60 versículos. Vou lembrar aqui só de alguns. O último julgamento, que é a parábola. Jesus dizendo que no último julgamento descerá o Senhor do céu e Ele colocará à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os carneiros. E as ovelhas serão salvas porque alimentou, visitou que estavam presos, cuidou daqueles, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, tive enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste a mim. Nessa parábola, fica bem claro que os que serão salvos não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que frequenta religião X ou Y, não é aquele que frequenta algum grupo social, ou é o negro ou o branco. Ele deixa bem claro que será salvo o que alimentou, o que deu água, o que cuidou do doente. A parábola do bom samaritano. Aqui um doutor da lei, conhecedor da lei, o homem que vivia, em função da religião, porque a lei era as profecias, de Moisés e dos antigos profetas. Ele vem falar com Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus vai e conta para ele a história do bom samaritano. Ele conta que 2 pessoas passou por um homem que estava caído na estrada e não socorreu.
e que um samaritano acolhe, cuida, trata dos seus ferimentos, leva ele para uma hospedaria e dá a ele dinheiro. E Jesus fala que dos três, o que amou o próximo aí foi o samaritano. E o samaritano será salvo. E que o levita deveria fazer o mesmo. Uma observação que deve ser feita aqui é que para o levita, um doutor da lei, samaritano era um homem de muito pecado. Se passasse na cidade de Samaria, tinha que ficar 30 dias fazendo jejum para que pudesse se purificar. Para os judeus, samaritano nunca seria salvo. E Jesus afirma que o samaritano vai ser salvo porque foi caridoso. E pediu que aquele homem da lei fizesse o mesmo. Bem, aqui o título que João Ferreira de Almeida dá é a Suprema Excelência da Caridade. É aquela carta, 1 Coríntios, capítulo 13, que Renato Russo fez uma música, né? Sem amor eu nada seria. E aqui eu preciso fazer uma correção, que está na Bíblia dos evangélicos, que a palavra, a tradução correta, que está lá no hebraico, não é amor, é caridade, tá? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. E ele vem dizendo, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, isso para sustento dos pobres, sem caridade. Aqui ele vem diferenciar a caridade material da caridade moral. Caridade é mais do que dar dinheiro, dar uma cesta básica. É o respeito, é o carinho, é o amor, é o perdão, é a fraternidade. E essa carta, em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala, né, muitas vezes sobre a caridade, que sem a caridade ele nada seria. Como eu falei que eu encontrei 60 versículos falando sobre caridade, eu fiz uma pesquisa rápida, acredito que deve ter mais, eu trouxe alguns. Né? Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessiteis de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo fala que quando Jesus fala que devemos amar o próximo como ele nos amou, já está resumida ali toda a caridade. Porque a caridade é a expressão do amor. Porque quem ama tem que ser caridoso, do contrário não ama. E em Pedro, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Pedro vem dizer aqui que o amor, que a caridade cobre a multidão de pecados. Porque nós espíritas falamos que reencarnamos para que possamos reajustar as nossas dívidas do passado. Se eu fiz algum mal, eu preciso sofrer. Mas Pedro vem dizer aqui que não precisa ser pela dor, não precisa ser pelo sofrimento. Que se a gente amar e for caridoso, esse pecado será apagado. É por isso que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Nós podemos escolher amar ou sofrer, não é apenas sofrer. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Mostrando aqui, gente, que nós não seremos salvos apenas pela graça. Apenas pela fé. A fé é o começo. É o começo. É igual quando você chega para o seu filho, você tem que estudar. Sem estudo você não vai ser nada. Mas é só o começo. Ele precisa de estudar. Ele precisa de fazer um estágio. Ele precisa buscar um emprego. Deus não se deixa enganar, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. E aqui tem muitos outros, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Eu não vou ler todos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade.
Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Paulo vem colocar aqui que a caridade está acima, né, da fé e da esperança. É a maior de todas. Muito bem. A palavra espiritismo, Kardec criou, né, estudando ali e chegou nesse consenso. Seria o que melhor identificaria a doutrina. Por que espiritismo? Se é algo que remete a tanto temor, se é algo que as pessoas não gostam, não estão acostumadas, por que ele não colocou doutrina ou consolador? Né? Kardec era um homem, né, extremamente franco, né, e se preocupou muito com a verdade, e não quis afastar daquele conceito que ele teve ao estudar o Espiritismo. Nós vamos entender um pouco o porquê que ele colocou de Espiritismo, o nome dessa doutrina. Nós espíritas acreditamos que se deve viver para o crescimento espiritual e não para satisfazer a vida material. É isso que Kardec traz nas obras, é isso que nós espíritas acreditamos. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente. E toda a vida material são instrumentos, são acessórios, são os meios para que nós possamos evoluir no espírito. Essa confirmação também está no Evangelho, em Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Outra questão. Acreditamos na revelação do mundo espiritual. Por isso, desse o nome de Espiritismo. Porque nós sim acreditamos que o mundo espiritual está mais preparado do que o homem para nos orientar. Porque muitas vezes o homem deixa se contaminar, deixa se levar pela questão material. Há influência econômica, há influência política, há influência do poder. Então, no Evangelho também há essa afirmação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Porque se vem do homem, o homem quer receber. O homem quer lucrar. Essa era a preocupação de Kardec. Inclusive, vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo não foi escrito apenas por um médium. O médium aqui em Paris escreveu uma parte, o outro em León escreveu uma parte. Né? E vários médiuns contribuíram para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras, sem que esses médiuns se conhecessem. Havia uma continuação nessa obra. Então o homem às vezes corrompe a palavra de Deus. É por isso que nós aceitamos a revelação do mundo espiritual e existe também essa base. Está fundamentado também no Evangelho. Acreditamos que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Muito bem. Nós espíritas acreditamos que estamos aqui numa escola. Estamos aprendendo, estamos estagiando, estamos evoluindo no mundo material. Mas que a verdadeira pátria é lá em cima. A verdadeira pátria é no mundo espiritual, onde todos nós vamos retornar. Lá é o reino de Deus onde nós seremos felizes, porque lá é justo. E lá existe o amor pleno. Essa base também está aqui, ó, em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Eu trouxe essas 3 perguntas. Foi as que eu consegui lembrar. Acredito que existem muitas outras, né? Por que Kardec colocou esse nome de Espiritismo? Não foi à toa. Muito bem. Eu gostaria de encerrar falando do respeito às religiões que nós, espíritas, temos. Nós não só respeitamos, mas nós
desejamos. É importante a contribuição das outras religiões. O Espiritismo fala que a religião é uma árvore, onde cada um vai contribuir com algo. Um com a água, o outro com adubo, o outro com a terra, o outro com os venenos para matar a praga. Nós acreditamos que as outras religiões iluminam sim. E é importante o trabalho delas para que o Evangelho se estenda por todo mundo. E que nós possamos encontrar o reino de Deus. Chico Xavier diz, né, a religião é sempre boa, e toda religião boa, isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação. Religião é aquilo que nos liga com Deus, processo de nossa comunhão com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz este legado de paz e amor autêntico, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, toda religião baseada nestes princípios é um caminho santo, que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Então eu trouxe essa palestra, não foi para afrontar as outras crenças, foi para justificar a nossa fé. Foi para demonstrar que existe uma fundamentação no Novo Testamento. E que nós aceitamos Jesus como caminho, verdade e vida. E que Deus é sim o nosso Pai Celestial. Nós aqui não desejamos em momento algum desfazer de nenhuma religião. Simplesmente defender nossa crença. Muito obrigado a todos.